Parashá Behukotai, nos meus estatutos. Você sabia que há mandamentos de Deus na Bíblia que não possuem nenhuma explicação lógica para o seu cumprimento, do tipo, sim porque sim e não porque não? E que obedecer a Deus dessa forma liberam bênçãos incríveis sobre as pessoas? Quer dizer que muitas vezes eu não tenho que entender, eu tenho que obedecer. É isso? Que tal? Vamos ver isso juntos? Shalom, pessoal. Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os teus amigos. E se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações. E vamos juntos mergulhar no conhecimento da Palavra de Deus. Shalom! Essa é a Parashá Behukotai, nos meus estatutos. A última Parashá do livro de Vaikra, do livro de Levíticos, e uma parashá muito extraordinária, porque demonstra todo o amor de Deus pelo seu povo. O nosso Deus faz promessas maravilhosas. Se o povo ouvisse os seus estatutos, um tipo de mandamento, chamado em hebraico de Hukim, um tipo de mandamento em que o nosso Deus não dá explicações por que as pessoas devem fazer aquilo que Deus está ordenando. Simplesmente façam porque eu quero que vocês façam. Existem vários tipos de mandamentos. Dos 613 mandamentos, ou 613 mitzvot, é a palavra em hebraico para mandamentos, nós temos alguns mandamentos do tipo chamados de edutim, que seriam mandamentos ligados a fatos históricos, às festas, como celebrar as festas, o que se fazer durante as festas. Então são os edutim. Existem também os mishpatim, que são os juízos de Deus, não é? Mas os hukim, como eu disse, não tem a ver, por exemplo, com alguma coisa do tipo, você não pode comer determinadas coisas, e se a gente for mais a fundo disso, a gente vai entender que existe até uma lógica com relação à saúde, à pureza, né, a estar livre de alguma contaminação, mas os hukim não. Os hukim são um tipo de mandamento do nosso Deus, que o nosso Deus diz, mas não diz por que eles devem ser feitos. Simplesmente esperando que o seu povo confie nele, confie em Deus. O nosso Deus não tem que dar explicações para nós. E essa Parashá Behukotai, ela inicia dizendo exatamente isso, que se o povo de Deus andar, ou cumprir, obedecer esses mandamentos do nosso Deus, demonstrando confiança, demonstrando que neles não há nada de incredulidade, mas total confiança no nosso Deus que nos tirou do Egito, que nos tirou do pecado, que nos tirou das trevas. Então, se Deus nos dá a direção, nós vamos simplesmente obedecê-la. O nosso Deus, através do profeta Jeremias, na Haftará dessa semana, nos adverte que maldito é o homem que confia no homem. Mas pelo contrário, bendito é aquele que confia no nosso Deus. O livro de Levíticos, o livro de Vaikra, o nosso Deus chamou os filhos de Levi, chamou os sacerdotes, os Kohanim, chamou para que pudessem, ouvindo a voz de Deus, servirem de sacerdócio para todo o povo de Israel. Mas agora, no final do livro, o nosso Deus relembra que todas essas coisas, que todos os mandamentos que o nosso Deus ordenou, Ele ordenou através de Moisés lá no Monte Sinai. Que pena que só Moisés subiu. Que pena que o povo disse, não Moisés, vá e fale você com Deus, nós não queremos falar com Ele, porque parece terrível essa manifestação de Deus. Moisés adverte o povo de que nosso Deus ali no Monte Sinai estava os provando, provando para aprová-los, provando como alguém que se deixa conhecer
como alguém que estende a mão para tocar um favo de mel, para experimentar da sua doçura. O nosso Deus quer relacionamento conosco, quer que nós nos aproximemos dele. E o nosso Deus faz promessas incríveis se nós obedecermos os seus mandamentos, se nós confiarmos em Deus, se nós simplesmente obedecermos porque foi ele que falou. Para que você entenda, não é? Um tipo de mandamento sem explicação é um mandamento, por exemplo, que o nosso Deus deu para que certas coisas no templo, no tabernáculo fossem purificadas. Era necessário que se sacrificasse uma vaca vermelha e as cinzas dessa vaca vermelha, depois de entregue ao nosso Deus queimada, não é, em sacrifício, as cinzas deveriam ser misturadas na água e essa água usada para purificação. Por quê? Não tem porquê. Não pode ser uma vaca de uma outra cor? Não, porque o nosso Deus diz que tinha que ser uma vaca completamente vermelha. Quando nós obedecermos a Deus sem questioná-lo, nós seremos guiados à vida, nós seremos guiados, amém, a todas as promessas do nosso Deus. Por isso, essa paraxá é tão maravilhosa. No encerramento do livro de Vaikra, depois de tantas coisas difíceis que aconteceram, como a morte de Nadab e Abiú, não é? O coração dolorido de Arão, que perdeu os filhos, os seus irmãos, que terão que agora substituí-los. Nós terminamos esse livro de uma forma tão maravilhosa, com o nosso Deus fazendo promessas de que o povo prosperaria tanto na terra prometida, se o povo obedecesse esses mandamentos do tipo, faça e confie em mim. O nosso Deus prometeu que eles teriam tanta colheita, que essa colheita duraria até a próxima colheita do próximo ano. Muitas vezes eles teriam que jogar a colheita antiga para dar lugar para a nova. O nosso Deus prometeu que o seu povo se multiplicaria, que Deus os faria fecundos. O nosso Deus prometeu que os animais ferozes, não é, iam ser tirados da terra, que a espada não passaria pela terra, se o povo simplesmente obedecesse, confiando plenamente em Deus. O nosso Deus promete que 5 deles conseguiram perseguir a 100 inimigos, e 100 deles perseguiriam a 10.000, porque quando o povo confia no Criador dos céus e da terra, as bênçãos de Deus estão habilitadas para nos tocar. Nós mesmos, com a nossa fé, naquilo que o nosso Deus tem falado para nós, nós abrimos as portas das bênçãos que o nosso Deus tem para as nossas vidas. Para mim, a principal das bênçãos, a principal das promessas, é que Ele estaria conosco. Ele colocaria o seu tabernáculo entre nós. O que é isso senão Emmanuel, Deus conosco, Deus vivendo conosco, Deus habitando no nosso meio? Que coisa mais maravilhosa! O nosso Deus promete que nós seremos o seu povo exclusivo e Ele seria o nosso único Deus. Quem faz essa promessa exige de nós obediência, porque Ele tem um prêmio para quem por coração, por fé, por amor, obedecê-lo. É curioso que nesta paraxá, assim como o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, que nós vamos ainda ver lá na frente, mais algumas paraxotes à frente, quando Deus vai falar sobre bênçãos liberadas sobre o povo, existe uma quantidade de bênçãos em alguns versículos, mas parece que existe 3 a 4 vezes mais maldições se o povo descumprir, não é, os mandamentos do nosso Deus. A mesma coisa acontece nessa paraxá Berucotai. O nosso Deus, Ele promete que se o povo obedecer os seus mandamentos sem questionar, manifestando fé, manifestando confiança no nosso Deus, essas promessas todas iam se cumprir. Agora, se o povo de Deus fosse rebelde contra o Senhor, não obedecendo a Deus, não confiando, não agindo segundo os mandamentos do nosso Deus para o seu povo, então esse povo seria destruído. E o nosso Deus começa a fazer advertências de coisas terríveis que aconteceriam com o seu povo. E o nosso Deus ainda diz, mas se vocês não me ouvirem, mesmo sofrendo tanto, se vocês não se voltarem para mim, eu vou fazer coisas piores. Coisas 7 vezes piores vão acontecer com vocês. E se vocês ainda não se voltarem para mim, ainda não derem ouvidos para mim, coisas 7 vezes piores ainda vão acontecer com vocês. Aonde Deus quer chegar com isso? Destruir o seu povo? É claro que não. O nosso Deus nos ama. O nosso Deus sempre amou o seu povo. O que o nosso Deus quer é que nós nos voltemos para Ele. Como diz no encerramento dessa paraxá, o nosso Deus quer que a gente considere que esses juízos que Ele tem estabelecido contra nós
porque nós nos desviamos dele, porque nós não demos credibilidade, não confiamos no Senhor. Esses juízos são para que nós consideremos o amor de Deus por nós, porque o Pai corrige os filhos que ama. Então parece duro esse tipo de amor, mas é um amor verdadeiro. É um amor que não desiste de nós, mas vai nos corrigir, nos advertir, e vai nos limitar e nos punir, até que a gente reconheça que os juízos de Deus são uma grande bênção para nós, para que a gente desperte de um sono da morte, de um sono talvez passivo, diante de situações que são contrárias a nós. O nosso Deus nos ama, Ele não vai nos abandonar, mas nós precisamos voltar o nosso coração para Ele. Esse é o coração do nosso Deus, esse Deus que quer habitar no meio de nós, esse Deus que nos chamou no Monte Sinai para nos provar, e mesmo não obstante a nossa incredulidade, não obstante nós tenhamos estabelecido alguém como intermediário entre nós e Deus, coisa que Deus nunca desejou, Ele, através desse intermediário, continua dizendo para nós que nos ama e que nada pode nos afastar do seu grande amor. Eu tenho uma história que até é engraçada, mas para mim inesquecível, com esse nome, Berucotai, e com essa paraxá. E eu queria contar isso para você. No ano de 2003, já tantos anos atrás, algumas pessoas que me acompanham aqui talvez não fossem nascidas ainda. Naquele ano, bem no encerramento daquele ano, eu estava pregando uma série de ministrações, uma série de palavras da nossa igreja, a respeito de um livro que eu estava começando a esboçar, um livro chamado Meu Pai, meu primeiro livro. E quando eu estava pregando, eu fiz um jejum de 40 dias. E naquele domingo em que eu encerrava esse jejum, eu estava muito fragilizado fisicamente, mas com meu coração transbordando da alegria e da presença de Deus. Eu lembro que eu ia pregar sobre Eliseu e sobre Elias, era o tema, era o pano de fundo desse livro. E naquela noite de domingo, eu queria encerrar ali, entregar ali o meu jejum. Eu lembro que alguns ministros da nossa casa me procuraram e pediram que eu orasse por eles, talvez acreditando que alguma coisa que o Senhor depositou na minha vida também pertencia a eles, como filhos, como amigos, como ministros. E aí eu fui e orei por cada um, e eu me lembro que nós enfrentávamos uma luta muito grande naqueles dias, com uma pastora muito amada nossa, que teve um diagnóstico de câncer, que nos abalou a todos. Eu lembro que orei de novo, tinha orado já muitas vezes, mas naquele dia orei de novo por essa querida. E logo em seguida, orando pelas pessoas, eu orei por um outro pastor muito amado nosso, que Deus me deu uma palavra que na instituição onde ele trabalhava, um grande banco aqui no Brasil, que Deus o honraria ainda naquele ano. E aquela palavra parecia uma loucura, impossível, porque era dezembro, e ninguém é promovido em dezembro, ninguém recebe aumento salarial, não é por causa de 13º, de férias, coisas assim, mas foi a palavra que Deus me deu, eu compartilhei e nos despedimos ali. Naquela semana, houve um dia que foi muito marcante, que eu acordei, eu não sei te explicar, mas eu vou te contar o que aconteceu, e eu acordei com uma palavra na minha cabeça. E essa palavra era a palavra Berucotai, palavra que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Nunca tinha ouvido o som dessa palavra. Nunca tinha lido sobre isso em lugar nenhum. Eu não sabia que essa palavra existia. Mas eu lembro que essa palavra veio no meu coração e eu comecei a falar essa palavra. A distância da minha casa para a nossa igreja, do nosso escritório, era muito longe à época. Eu morava numa cidade da grande São Paulo. E eu lembro que no caminho eu vim falando Berucotai, 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 sem saber o que essa palavra queria dizer. Para mim não queria dizer nada, como daquelas palavras que você junta fonemas e forma uma palavra engraçada, eu não sei, coisa de doido talvez. Mas foi isso que aconteceu. Bem, isso foi tão real que teve uma hora que eu atendi o telefone, em vez de falar alô, eu falei Berucotai. Quando terminou aquele dia, eu fui até o local onde a minha esposa, a profetisa Carla, trabalhava, e para buscá-la, e a gente sempre teve um hábito, que a gente chama ainda hoje, da gente ir no shopping, nas livrarias, nas grandes livrarias, e começar a ver os novos títulos de livros, a gente ama fazer isso. E tem a parte lá das Bíblias, das Torás, e tinha uma Torá que eu amo, chama Torá Viva, e eu tinha até aquela página marcada, porque eu continuava a leitura na próxima visita minha na livraria,
E teve uma hora que a minha esposa chegou e disse assim: Paulo, você não acha que está na hora da gente comprar essa Torá para você? E você sabe que porta aberta a gente atravessa, não é? Então, correndo, eu fui até o caixa, quem pagou foi a minha esposa, e eu peguei com muita alegria o meu presente e fomos para o carro para correr para casa, que eu queria ler a minha, só minha, absolutamente minha Torá. O que aconteceu no caminho é que tocou o telefone, eu atendi, e era aquela pastora por quem eu tinha orado naquele diagnóstico de câncer que ela tinha recebido, e ela estava gritando e emocionada, chorando e dizendo: olha, eu estou curada, eu acabei de vir do médico e o diagnóstico foi descartado, aquilo que foi visto era uma calcificação. Então nós não sabemos se aquele tumor se calcificou, o que era. Eu sei que tinha um diagnóstico de câncer e daí a pouquinho não tinha mais. Exaltado seja o nome do nosso Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Desliguei o telefone dessa querida, tocou o telefone de novo, era aquele pastor, também gritando, dizendo: Paulo, eu fui promovido, aconteceu um milagre, me chamaram e me deram uma promoção agora no final do ano. Gente, eu e a minha esposa ficamos tão felizes que desligamos o telefone. Eu pedi para que a Carla orasse, eu estava dirigindo, e ela começou a orar, agradecer a Deus. Enquanto ela orava, me veio uma palavra no meu espírito, e essa palavra foi assim: Paulo, ensina o meu povo a ser grato, porque quanto mais grato eles forem, mais eu vou abençoá-los. Gente, quando essa palavra veio no meu coração, enquanto a Carla orava, me lembrei de alguns textos, não é, da Bíblia, em que um tipo de oferta chamado em português de oferta de gratidão ao Senhor era apresentada não por algum rito específico, mas era uma oferta voluntária, uma oferta de agradecimento, de louvor, de adoração, de gratidão ao nosso Deus. E eu de novo chamei esses dois queridos e disse para uma: olha, no domingo, na hora das entregas das ofertas, dos dízimos, que comumente fazemos, você vai fazer um bolo e você vai trazer diante de toda a congregação. E para aquele outro pastor eu disse: olha, você vai comprar uma cesta básica e você vai trazer, a gente vai doar essa cesta básica para alguma família necessitada. Mas na hora que vocês forem entregar as suas ofertas, nessa hora, diante de todo mundo, vocês vão gritar bem alto: oferta de gratidão ao Senhor. Gente, todo mundo achou que eles estavam loucos, não é? Quando pela primeira vez fizeram isso. Eu quero que você saiba que hoje, muitos anos depois, todos os meses, nós temos um culto que se chama culto de oferta de gratidão ao Senhor, por causa de tantos testemunhos que nosso Deus tem dado para cada um de nós, do seu amor, do seu favor, da sua graça, da sua bênção, da sua vida sobre todos nós. Eu quero terminar aquela história lá da Torá. Quando eu cheguei na minha casa, a minha esposa foi tomar banho e eu fui para a sala, amém, sentar no meu sofá com a minha Torá e me deliciar com a palavra de Deus. E aí, aleatoriamente, eu abri a Torá. Meus irmãos, quando eu abri a Torá, eu quase desmaiei, eu comecei a tremer. Um pavor tomou conta do meu ser. Porque quando eu abri a Torá, o título de uma porção era Berucotai, essa porção que a gente está estudando essa semana. Eu não sabia que essa palavra era uma palavra da Bíblia, eu não sabia que isso é hebraico, eu não sabia que isso estava escrito na Torá, eu não sabia nada, eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha visto essa palavra. Quando eu abro a Torá, estava escrito lá, Berucotai. Eu fiquei desesperado, porque eu achei que ia estar escrito naquele texto coisas assim: arruma a tua casa, porque certamente morrerás. Foi isso que eu pensei. E aí eu comecei a ler, eu comecei a ver e comecei a chorar a respeito da obediência. Quando nós obedecemos a Deus, essa é a definição, como eu já disse, que eu tenho para essa paraxá. A recompensa da obediência, quando nós obedecemos a Deus, as bênçãos, e a principal delas é que Ele vai estar conosco e nós seremos o seu povo exclusivo. Essa palavra se cumpre na nossa vida, porque o nosso Deus, Ele é fiel para nos dar direções e cumprir os seus propósitos. Para encerrarmos essa paraxá tão marcante para mim, como eu te contei, é impossível não pensar no livro de Apocalipse, quando o apóstolo João, ele vê a nova Jerusalém que desce do céu, no momento que vai haver já novos céus e nova terra, porque todas as coisas que conhecemos já terão passado, já teremos vencido com Yeshua
não é? A tribulação, a grande tribulação. Já teremos reinado com Yeshua por 1000 anos nesse mundo aqui. Nós já teremos visto o grande trono branco descer do céu, quando pela última vez Satanás tentará se levantar contra Yeshua, contra o povo, contra nós, o povo santo do Senhor. E aí sim, o grande dia do juízo, o juízo final se dará, e Satanás e a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. E para sempre eles estarão lá longe do nosso Deus, e nós guardados numa nova dimensão, numa nova construção que o nosso Deus fará, e nós estaremos com Ele para sempre. A Bíblia diz que nesse tempo, que nesse momento, o nosso Deus colocará o seu tabernáculo no meio de nós todos. E Ele será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. Dá vontade de cantar, dá vontade de gritar, dá vontade de dizer: Maranata, vem Senhor, antecipa as tuas misericórdias, resgata aqueles que foram comprados pelo teu nome. Mas nós sabemos que ainda há coisas por acontecer. Nós não sabemos quando Jesus voltará, quando Yeshua virá para buscar a sua noiva. Mas uma coisa sabemos: se Ele falou, Ele vai cumprir. Berucotai, não precisa dar explicações, basta a tua palavra. Como aquele centurião disse: eu sou um homem sujeito à autoridade. Então quando eu mando um servo ir, ele vai. Quando eu mando um servo voltar, ele volta. Então basta que o Senhor envie uma palavra e eu sei que o meu servo será curado. Esse tipo de fé, esse tipo de conduta que o nosso Deus requer de nós. Confiança absoluta que o Deus de amor, nós o conhecemos como o nosso Abba, o nosso papai. E que Deus te abençoe e que o teu coração se encha do amor de Deus e da bondade do Senhor. E não se esqueça, seja grato, porque quanto mais você for grato ao nosso Deus, mais Ele vai te abençoar. Receba a recompensa da obediência, sendo fiel, confiando no nosso Deus, nos seus estatutos. Que Deus te abençoe. Que mitzion tesetorá, udvar Adonai, Yerushalayim. E de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na Parashá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso, semeando financeiramente para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições para que a palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos e que Deus te abençoe.